Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos na casa de Deus. É comum ouvirmos nestes momentos de oportunidades dos irmãos da igreja a expressão de quem tem oportunidade de dizer da alegria de estar na casa do Senhor, porque de fato isso nos traz alegria, prazer, satisfação estar na casa do nosso Deus. E a palavra nos diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Aleluia, porque o Senhor nos completa. Amém. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos alegra, o Senhor nos anima. Aleluia, glória a Deus por isto. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de João, capítulo 15, versículo 16. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus, baseado aqui nesse texto. Glória, honra, louvor seja dado ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pelas vidas de cada um dos irmãos que estão aqui no templo, os nossos jovens, senhores, senhoras que aqui estão. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão em casa. Deus continue vos abençoando, guardando, protegendo neste tempo difícil que nós estamos vivendo. Pedimos aos irmãos que compartilhem, enviem o nosso culto online para outras pessoas também ouvir a palavra de Deus, os louvores que aqui estão sendo apresentados, e certamente Deus estará falando a muitos corações. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos em mais um culto de missões, aonde os louvores, os hinos que aqui são direcionados ao Senhor nosso Deus, têm uma mensagem também para todos nós, relativa à obra missionária, à evangelização, à propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos, nós podemos dividir esse texto em 5 partes e chamar de 5 elementos da chamada missionária. Podemos encontrar aqui nesse texto pelo menos 5 elementos da chamada missionária. Em toda a Bíblia Sagrada nós podemos encontrar diversas passagens que motivam o povo de Deus a proclamar as verdades do Senhor, o seu evangelho, a sua mensagem para outras pessoas, para que outros também sejam alcançados com a palavra que liberta, com a palavra que transforma, a palavra que ilumina. Aleluia. A palavra de Deus é abençoadora para nós e também para aqueles que a escutam. Por isso a importância de propagar a palavra, de pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Vejamos, em primeiro lugar, o texto sagrado diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A primeira coisa que nós podemos ver na chamada missionária, para a obra missionária e para a obra da pregação do Evangelho, é que o Senhor é quem chama, e a quem Ele chama, Ele capacita. Há uma sequência no chamado de Deus. Ele chama, depois dele chamar, Ele capacita. A quem Ele capacita, Ele também envia para fazer a sua obra. A quem Ele envia, Ele supre, Ele dá o respaldo necessário para a pregação do Evangelho.
Tudo isso nós vemos no preparo de Deus na vida de alguém para a obra. Ele, no início do seu ministério, o Senhor chamou homens para pregar a palavra, pregar o evangelho, fazer a obra missionária. E a cada um daqueles que ele chamou, ele os capacitou. Aleluia. Ele chamou pessoas de diversas profissões e classes sociais. Ele chamou coletores de impostos, agricultores, chamou pescadores, homens que eram outros doutores da lei, outros que trabalhavam em outras áreas e ciências da sociedade, mas a cada um destes o Senhor os chamou, teve momentos a sós com eles, ensinando acerca das parábolas que ele pregava para o povo, para os discípulos ele falava abertamente, para que estes compreendessem e pudessem proclamar a outras pessoas. E quando o Senhor os chamou e deu esta capacitação para eles, o revestiu os seus servos de poder. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor mandou certa feita 70 homens para pregar a palavra e deu poder a estes homens para anunciar a palavra. O que eu acho glorioso, queridos irmãos, no chamado de Deus, é que Ele não nos chama simplesmente por chamar, Ele nos chama com uma missão específica para desenvolver para o seu reino. E quando Ele chama, Ele próprio se encarrega de capacitar. Muitos homens chamados por Deus, eu creio que se não todos os homens chamados por Deus, olham para si mesmo e veem a sua fragilidade, veem as suas necessidades, se veem pequeno diante do desafio que Deus tem para eles. Mas o Senhor que chama é aquele que vai dotando os chamados de capacidade para fazer a sua obra. É uma capacitação sobrenatural. Quantas vezes não nos sentimos surpreendidos quando evangelizando alguém, o Senhor nos dá graça para falar da sua palavra para alguém, e nós mesmos nos sentimos surpreendidos. Da onde veio esta inspiração? Da onde veio esta palavra? Eu não estava pensando nisto. Como isto aconteceu? A resposta é: o Senhor está capacitando o seu povo. O Senhor está capacitando a sua igreja. Quantos acreditam que o Senhor capacita o seu povo? E para que esta capacitação? Nós vemos em primeiro lugar, Ele chama e capacita. E agora, o Senhor, Ele nos capacita para um motivo: para que vades. Ele quer que o crente vá, saia da sua zona de conforto. Aos seus discípulos Ele mandou ir. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Ele mandou fazer discípulos de todas as nações. Lá no dia de Pentecostes, os discípulos receberam uma capacitação, assim como o Senhor Jesus havia falado antes de subir aos céus. O Senhor disse para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor nos chama para produzir no seu reino. Ele quer que cada crente faça a missão que Ele chamou. Cada um, Deus tem dado um dom. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical acerca dos dons que Deus tem dado aos homens. Na primeira lição estudamos exatamente isso: e deu dons aos homens. A cada crente Deus tem dado um dom, uma capacitação. Para quê? Para ganhar almas, para ganhar vidas, para ganhar pessoas para o reino de Deus. Este aqui é o segundo elemento que nós encontramos na chamada de Deus. Em terceiro lugar, a palavra diz aqui: para que Deus envia o seu povo? Aleluia.
primeiro lugar, ele capacita, depois ele envia. Em terceiro, nós vemos aqui que ele quer que o crente produza frutos. Tudo que Deus criou, repito, ele criou com uma finalidade. Deus plantou um jardim lá no Éden, fez todas as árvores, e depois criou os animais, e a ordem foi que as árvores frutificassem e os animais reproduzissem, que eles deveriam reproduzir, cada um segundo a sua espécie. Esta frutificação é de acordo com a espécie de cada um. A manga, o pé de manga vai dar manga, o de banana vai dar banana, o de jabuticaba, jabuticaba. E o crente, ele vai dar o quê? Ele vai dar fruto espiritual, ganhando almas para o reino do Senhor. Deve ser o desejo no coração de cada crente, o desejo de ganhar almas, de testemunhar de Jesus Cristo. Eu sempre cito o texto daquele ex-endemoninhado gadareno, agora transformado por Jesus, assentado aos pés do mestre, ouvindo a mensagem do mestre, quando o Senhor Jesus levantou-se para se retirar, porque o povo daquela região ficou apavorado e não queria Jesus naquela vizinhança de Gadara, e expulsaram Jesus dali, porque Jesus expulsou o demônio daquele homem que atormentava aquela região. E quando Jesus ia se retirando com seus discípulos, o ex-endemoninhado, agora liberto, se levanta para seguir a Jesus. A ordem de Jesus disse: não, você não vai comigo, volta para a tua casa, volta para a tua família e diz para eles o que aconteceu com você. O que o Senhor está dizendo: agora você é uma nova criatura, agora você é um homem transformado, agora você pode frutificar. Quem pode receber essa palavra em nome de Jesus? Agora você pode dar frutos para o reino. Aleluia. Para o reino de Deus. Frutificamos quando pregamos o evangelho e alguém ouve a palavra, aleluia, e se converte para a glória do Senhor nosso Deus. Mas o texto continua, além de dar fruto, diz: o vosso fruto permaneça. É um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que nós temos no que tange a obra missionária, a obra da evangelização, queridos irmãos, é que nós temos uma capacidade grande, vou usar essa expressão, de ganhar almas, e uma grande dificuldade de segurar essas almas. Quem está me ouvindo, diga misericórdia. Há um percentual muito grande de pessoas que se convertem a Cristo, ao Evangelho, e frequentam os nossos templos por um determinado tempo e depois se afastam, depois vão embora. É lamentável dizer que nas maiorias das cidades há uma igreja que congrega, há uma igreja que frequenta o templo, há uma igreja que milita na obra do Senhor, servindo ao Senhor com sinceridade, mas há uma outra igreja lá fora, afastada, desviada do Evangelho. Quem entendeu o que eu disse? Há uma outra quantidade de pessoas, se não podemos dizer igreja, mas de pessoas que eram da igreja, que já sentaram em nossos bancos. Então, se o primeiro passo que o Senhor nos dá é chamar e capacitar, se o segundo passo que Ele quer para nós é ganhar as almas, se o terceiro passo aqui é o crente frutificar, o quarto é manter o fruto que foi dado, cuidar dele. Eu ouvi uma história triste, muito triste. Faz até vergonha dizer isso, mas em muitos casos tem sido uma realidade. Havia um grupo de irmãos que sempre evangelizavam uma pessoa, e aquela pessoa começou a se sentir incomodado, porque os crentes estavam indo muito lá na casa dele evangelizar, pregar a palavra. Tem pessoas que se sentem incomodados por
alguém está pregando a palavra para ele. E ele comentou com outro amigo, disse: rapaz, tem uns crentes que sempre vão lá em casa, não saem de lá, estão lá pregando, falando de Jesus e lendo a Bíblia. Não sei o que eu faço para tirar aquele povo lá de casa. E o amigo dele disse: eu tenho uma solução. Qual é a solução? Quando eles perguntar se você quer aceitar Jesus, você levanta a mão e diga que sim. Nunca mais eles vão na sua casa. Quem entendeu, diga misericórdia. Às vezes lutamos tanto para ganhar alguém para Jesus depois que se converte, mas o texto bíblico está dizendo: e o vosso fruto ganhou alma, cuida desta alma. Quem pode receber essa palavra? É o quarto elemento ou passo que eu quero citar acerca da chamada. Frutificou, cuida desse fruto. A Bíblia diz que o vosso fruto permaneça. Porque quando o fruto permanece, agora vem o quinto elemento da chamada missionária. Que elemento é este, queridos irmãos? É a bênção. Deus nos chamou para ser abençoados e para ser abençoador de vidas. Olha o que diz o texto sagrado. Vou ler o texto na íntegra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Isso fala de capacitação. Depois ele diz: para que vardes. Isso aqui fala do envio para ganhar almas. Depois, e deis fruto, produzir frutos para o reino de Deus. Logo em seguida nós vemos: o vosso fruto permaneça. Este ponto aqui fala de cultivar, cuidar, discipular, ensinar aquela pessoa para que permaneça na casa de Deus. E agora diz: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Agora o Senhor quer abençoar as vidas. Quando fazemos assim, eu lembro do texto de Marcos 16, versículos 19 e 20. Eu sempre cito esse texto. A Bíblia diz que depois de Jesus ter lhes dito isto, ou seja, mandado os seus servos pregar a palavra, os discípulos saíram por toda parte, pregando o Evangelho. E olha como isso é impactante. Versículo 20 diz: cooperando com eles o Senhor, através de sinais e maravilhas que lhes seguiram. Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor? O Senhor quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Ele diz: a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, aleluia, Ele vai conceder. É lógico que este pedido tem que ser para a glória de Deus, tem que ser segundo a vontade de Deus, tem que ser aqui dentro do contexto que nós estamos vendo, para o crescimento da obra, para a edificação dos santos, para a proclamação do Evangelho, para a manutenção, sustento, o discipulado daqueles que se converteram. Tudo que você pedir, o Senhor vai conceder. A Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles através de sinais e maravilhas que eles seguiram. O que isso quer dizer? Eles oravam e os endemoniados eram libertos. Eles oravam e os cativos recebiam liberdade. Eles oravam e os doentes recebiam cura da parte do Senhor. Eles oravam e o Senhor entrava com providência no lar. Quem acredita que o Senhor ouve oração de crente? Deus tem bênçãos espirituais para nós. Convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Façamos a obra do Senhor. Tem alguém na nossa rua, tem alguém na nossa cidade, aleluia. Hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sempre diante de uma tela do computador, do seu celular, não é? Ou de qualquer outro aparelho aí. Então há uma pessoa ao alcance das tuas mãos, precisando ser abençoado ou abençoada por Deus. E o Senhor deu poder à sua igreja para abençoar essas vidas.
com a palavra, com o evangelho, com a proclamação, com a oração, aleluia. Se tem alguém aqui presente nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, você pode aproveitar esta oportunidade. A igreja quer abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão, queremos orar por você. Alguém que está nos assistindo em casa, você pode entregar a sua vida a Jesus, pode se voltar para o Senhor. Ah, mas eu estou passando um problema grande. Jesus é poderoso para te salvar, perdoar os teus pecados e resolver tudo aquilo que for para a glória de Deus, para o teu crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz aqui claramente, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus quer te salvar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor. Oh, amigo, entrega a tua vida a Jesus. A obra da evangelização, a obra missionária é a missão da igreja. E a missão é para te alcançar, para te discipular, para abençoar a tua vida com o evangelho. Como disse o apóstolo, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. O evangelho de Cristo é dunamis, é poder, é uma dinamite de glória de Deus para abençoar a tua vida. Crê, se creres verás a glória de Deus. Oh, aleluia, que te chama com amor. Venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus, Ele é o rochedo. Querido Deus e Pai que está nos céus, queremos te adorar, queremos glorificar o teu nome, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade de estar na tua casa. O Senhor nos chamou, nos capacitou, nos enviou para ganhar almas, para frutificar para o teu reino, aleluia, para discipular, manter estas almas na tua casa, alimentando-as com a tua palavra, com o teu evangelho. O Senhor nos chamou para sermos abençoados com toda sorte de bênção e abençoar a tua igreja com as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te agradecemos por mais um culto que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo pelas vidas de cada irmão e irmã que aqui está. Eu te louvo, Senhor da glória, pelas pessoas amigas que aqui vieram ouvir a tua palavra, aqueles que estão nos ouvindo em casa. Abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família. Ouve os pedidos de orações que os teus filhos têm feito, formulado, ó Deus, e nos enviado através das nossas redes sociais. Senhor, salva e liberta essas vidas com o teu poder. Ah, Senhor da glória, o filho que se afastou da tua casa, traz de volta ao teu aprisco, meu Senhor. A família que está atribulada, leva a paz. Aonde o inimigo colocou a contenda, a intriga, a porfia, ah, Senhor, a ira, a inimizade, que a tua palavra penetre nestas vidas, levando paz, levando amor, levando alegria, levando a graça para superar a adversidade. Em nome de Jesus, o teu filho amado, abençoa todo o teu povo, ó Deus, aqueles filhos teus que neste momento, ó Deus amado, estão clamando por socorro. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, e dá vitória. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E aquele que crê diga amém.